Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história das guerras samnitas. As guerras samnitas foram uma série de conflitos militares travados entre a República Romana e as tribos samnitas, que eram um grupo de povos itáricos que habitavam a região montanhosa da Itália Central conhecida como Samnium. Essas guerras ocorreram durante o século IV a.C. e tiveram um impacto significativo no processo de expansão romana e na formação do poderio romano na Península Italiana. A Primeira Guerra Samnita, 343-341 a.C., foi desencadeada quando as tribos samnitas, lideradas pela cidade de Capua, iniciaram um conflito com Roma em relação aos direitos de posse das terras na região da Campânia. A guerra teve uma série de altos e baixos para ambos os lados, mas acabou com um tratado de paz em que Roma reconheceu a independência das cidades samnitas e estabeleceu uma aliança com elas. A Segunda Guerra Samnita, 326-304 a.C., começou quando Roma interveio em um conflito entre as tribos samnitas e os sidicínios, uma tribo vizinha. A guerra se arrastou por muitos anos, com os samnitas demonstrando uma notável resistência contra os romanos. Durante esse conflito, Roma também teve que lidar com ameaças de outras tribos itáricas, como os etruscos e os gauleses. A Segunda Guerra Samnita terminou com uma vitória romana, e a região da Samnium foi incorporada ao domínio romano. A Terceira Guerra Samnita, 298-290 a.C., foi provocada pelo descontentamento das tribos samnitas com a crescente influência de Roma na região da Campânia e com as tentativas romanas de controlar o comércio marítimo no Mar Tirreno. Os samnitas formaram uma coalizão com outras tribos itálicas, incluindo os etruscos e os gauleses, na esperança de expulsar Roma da Península Italiana. No entanto, os romanos conseguiram derrotar essa coalizão em uma série de batalhas decisivas, como as batalhas de Sentino e de Ascolo. A Terceira Guerra Samnita terminou com a completa subjugação dos samnitas e a anexação de seu território por Roma. As guerras samnitas tiveram um papel fundamental na formação da República Romana, pois permitiram que Roma expandisse seu território e consolidasse seu poder na Península Italiana. Além disso, esses conflitos militares também tiveram um impacto significativo no desenvolvimento das táticas e estratégias militares romanas, à medida que os romanos enfrentavam desafios complexos contra um inimigo habilidoso e resiliente. Após a conclusão das guerras samnitas, Roma emergiu como a potência dominante na Península Italiana. No entanto, a influência de Roma continuou a se expandir e confrontos com outras regiões e povos se seguiram. Após as guerras samnitas, Roma teve que lidar com ameaças externas, como a guerra contra Pirro, rei do Epiro, que ocorreu entre 280 e 275 a.C. Pirro foi um comandante militar habilidoso e suas tropas conseguiram obter vitórias sobre os romanos em algumas batalhas. No entanto, as perdas sofridas por Pirro foram tão grandes que ele teria dito: mais uma vitória como esta e estaremos arruinados. Eventualmente, Roma conseguiu derrotar Pirro e garantir sua hegemonia sobre a Península Italiana. Posteriormente, Roma enfrentou as guerras púnicas contra Cartago, uma cidade-estado fenícia do norte da África. Essas guerras foram travadas em três conflitos separados: 264-241 a.C., 218-201 a.C. e 149-146 a.C., e resultaram na destruição completa de Cartago e na ascensão de Roma como a potência dominante do Mediterrâneo Ocidental. As guerras samnitas também tiveram um impacto interno em Roma. A longa duração desses conflitos exigiu que Roma aumentasse seu exército e desenvolvesse táticas militares mais avançadas. Isso levou a um maior profissionalismo do exército romano e a um sistema de recrutamento baseado em legiões. Além disso, as guerras samnitas exacerbaram as tensões sociais entre as classes patrícias, nobreza romana, e plebeias, cidadãos comuns. Essas tensões eventualmente levaram a uma série de reformas sociais e políticas que moldaram o futuro da República Romana. Em suma,
As guerras samnitas foram um conjunto significativo de conflitos entre Roma e as tribos samnitas, que desempenharam um papel crucial na expansão territorial e na consolidação do poder de Roma na Península Italiana. Essas guerras também tiveram efeitos duradouros na sociedade romana, na estrutura militar e nas relações com outras regiões, preparando o terreno para o crescimento e a supremacia de Roma no Mediterrâneo Ocidental.